Bom dia! Essa é a nossa aula sobre como fazer uma planta baixa. E para acompanhá-la, vocês precisarão ter assistido os vídeos anteriores que falam sobre um projeto arquitetônico, o outro que fala sobre o uso das escalas e o outro que fala sobre representação de aberturas. Nós vamos começar com uma frase do Albert Schweitzer, que tem uma das biografias mais interessantes que eu conheço. Ele era médico, missionário e músico, e ele nasceu numa região que pertencia na época à Alemanha, hoje pertence à França, e morreu na África. Ele foi trabalhar lá como médico e missionário. Assim como o sol derrete o gelo, a gentileza evapora mal-entendidos, desconfianças e hostilidade. Albert Schweitzer. Nós usaremos essa planta como referência, que não é exatamente uma planta baixa, mas nós a usaremos como referência para fazer uma planta baixa. E a representaremos na escala 1:50. Então, ela mede 5 metros por 5 metros, e isso vai se transformar em 10 centímetros por 10 centímetros. E nós vamos começar, como é uma planta simples, vamos começar pelo seu contorno, centralizando na folha de desenho. Uma das formas de centralizar é calcular o total da folha menos os 10 centímetros, nesse caso aqui de 18 menos 10, sobra 4 centímetros. Eu vou deixar 4 centímetros e colocar 10 centímetros. A outra maneira é marcar o meio, e a partir do meio eu coloco a metade de 10 para cada lado. Então, eu vou marcar 5 para cá e 5 para cá. E a mesma coisa eu vou fazer no outro eixo. Depois que eu fiz essas marcações, eu terei então um quadrado de 10 por 10 centralizado na folha. Só para lembrar que se alguém tiver o escalímetro, pode fazer uso do escalímetro, vai procurar esse lado do escalímetro onde está marcado 50, e cada metro já está representado aqui. Então, os 5 metros vai dar aqui no 5, que equivale aos 10 centímetros. Eu vou fazer o trabalho usando a régua normal. Então, vou fazer sempre o cálculo da escala, 1/50, porque eu acho que a maioria tem esse material aqui. Eu também fixei a régua, estou usando para fazer as linhas horizontais o esquadro, escorregando assim, e para fazer as verticais, seguro esse esquadro e apoio esse escorregando assim. Lembrando que vocês vão traçar bem de leve, eu estou fazendo forte para que vocês acompanhem o vídeo. O próximo passo é marcar as espessuras das paredes. Essas paredes aqui têm 10 centímetros de espessura, são paredes finas, e a espessura da parede vai depender do material que se usa e do custo que se quer ter com a obra, tá? Eu vou seguir essa planta aqui, mas normalmente as paredes externas, elas são mais espessas do que as paredes internas, as paredes divisórias, né? Essas internas têm só a função de dividir, e as externas têm função também de proteger a residência das intempéries. Então, eu vou fazer como tá aqui na planta. E vou marcar na sequência, então, 10 centímetros, 2,70 metros, 10 centímetros e 2 metros. Então, vai ficar 2 milímetros, 5,4 centímetros, 2 milímetros e 4 centímetros e mais 2 milímetros. Vou traçar essas linhas usando linhas finas, e agora eu vou fazer a mesma coisa no outro sentido, que são essas medidas aqui. 10, 1,20, 10, 3,45 e mais 10. Então, eu vou marcar 2 milímetros, 2 centímetros,4, 2 milímetros, e aqui eles se enganaram, ao invés de 3,45 é 3,50, então vocês vão marcar 7 centímetros, porque o total tem que perfazer, então, 5 centímetros contando as paredes. Então, a gente marca e traça as linhas. Eu não vou me preocupar aqui com o limite das linhas, estão vendo? Isso depois eu vou eliminar, tá? Então, só lembrando aqui, ao invés de 3,45, como estava na planta, é 3,50. Então, 4,80 daqui até aqui, mais 10 dá os 5 centímetros que eles preveem aqui na planta. Então, o primeiro passo a gente já deu, que foi colocar as paredes. O segundo passo é colocar as aberturas, que são as portas e janelas. Eu vou começar colocando as portas. Observem que essa porta aqui tem 60 e essa porta tem 80. E esse pedacinho que fica para a gente colocar
a moldura da porta, ou o marco da porta, ele tem 10 centímetros. Então, daqui vai ter 10 centímetros mais 80, ou 2 milímetros mais 1,60 centímetros. Aqui, 2 milímetros mais 1,2 centímetros. Então, eu marquei as medidas aqui, apaguei, agora eu vou botar a porta propriamente dita. Lembro que a porta fica sempre num cantinho. Então, eu vou botar uma linha e outra linha no olho, assim, 2 linhas, e vou usar o esquadro de 45 graus. É um dos recursos que eu posso usar para ver a medida da porta. Ou eu tenho que medir o mesmo valor da abertura. Eu acho assim mais fácil. Ó, então já sei que minha porta vai até aqui e a outra porta eu vou fazer da mesma forma. Não me preocupo muito ainda com medidas, posso medir ou usar o esquadro de 45. Ou ainda posso usar um compasso. Eu coloco a ponta seca ali onde é a dobradiça e faço um arco com o movimento da porta. O próximo passo agora é colocar as janelas. Essa janela aqui tem 60 centímetros e as demais janelas têm 1 metro. E as janelas sempre vão centralizadas no espaço, na parede. Então, se a janela do banheiro tem 60 centímetros, vai dar 1,20. Eu marco a metade de 2,4 centímetros, né? E marco 6 milímetros para cada lado, que vai perfazer os 12 milímetros, ou 1,2 centímetro, que é o tamanho da janela. E vou marcar ela aqui. E no meio eu faço 2 linhas também no olho, bem juntinhas. Só isso. No dormitório, se tem 1 metro, dá 2 centímetros, eu marco a metade. Se é 2 centímetros, eu marco 1 centímetro para cada lado. E aqui eu vou deixar 1 metro, 1 metro, 1 metro, então eu vou marcar a metade, meio metro para cá e mais 1 metro para cá. Metade e mais 1 metro para cá. Então, eu marquei a metade, vou marcar 1 centímetro para cá e para cá. E 2 centímetros para cá e para cá. Então, eu vou ter 1 metro aqui no meio, 1 metro essa janela e 1 metro essa janela, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras. Então, eu marquei as janelas e fiz aquelas 2 linhas no meio. Agora, o próximo passo é reforçar as linhas das paredes e eliminar essas linhas aqui que estão sobrando. Aí, como a planta baixa é resultante de um corte horizontal, que vai dar uma sobra como essa, eu vou observar que apenas as paredes são contornos cortados. Então, as paredes serão representadas com uma linha mais grossa. Aí vai ficar assim, as janelas e as portas devem ter uma linha mais fina do que as paredes. Então, eu vou reforçar as linhas das paredes com uma caneta para retro, que é bem grossa. Vocês podem usar lápis mais forte ou a própria caneta esferográfica, se quiserem. Então, a gente faz o reforço de todas as linhas horizontais. Observem que eu já apaguei um pouco, porque minhas linhas estão muito grossas. Então, a gente vai correndo o esquadro e daí vocês não vão reforçar aquelas linhas por dentro da parede, ó. Vai só fazendo uma espécie de varredura, onde tem uma linha horizontal de parede, para na janela e para na porta, ó. E não corta a parede com a linha grossa. E a gente faz a mesma coisa, então, na vertical, reforçando só as linhas das paredes, ó. Onde tem janela, a gente para. Lembrando, então, que a gente já fez as paredes, colocou as portas e janelas, reforçamos as linhas das paredes, que é o terceiro passo. E agora nós vamos fazer o quarto passo, que é colocar o beirado, a soleira e o nível. O beirado é aquela parte do telhado que avança por cima das paredes, para além das paredes. A soleira é aquele degrau que vai aparecer na porta de entrada. E o nível é a diferença de altura que tem entre a rua e a entrada para dentro da casa. É aquele degrau que a gente sobe sempre na entrada. A soleira, então, é essa linha. O beirado eu vou fazer de 40 centímetros, então dá 8 milímetros em toda a volta. Uma linha tracejada em toda a volta. Eu vou considerar que se é uma casa, não é um apartamento.
Então, eu vou fazer esse beirado. Então, o beirado é uma linha tracejada também fina, porque é a parte do telhado que caiu fora, né? Que foi cortada fora, a soleira, e agora eu vou fazer o nível. Eu vou fazer um nível aqui, pode fazer à mão mesmo a bolinha, mas faça a linha com o esquadro e outra bolinha aqui. Nós vamos subir 20 centímetros, isso não tem, assim como o beirado não tem um padrão de medida, o nível também não, o quanto a gente sobe para entrar na casa, tem medida variada. Então, eu vou botar aqui 0,00, que é a calçada, a rua, e aqui eu vou botar 0,20, mostrando que a gente então sobe aqui um degrau de 20 centímetros, a casa é 20 centímetros mais alta do que a rua. O próximo passo, então, é colocar as cotas. As cotas são as medidas e elas devem ser colocadas sobre linhas finas. E as cotas a gente vai colocar exatamente como no exemplo aqui, a gente só vai mudar essa medida que não tá certa, mas ela é sobre uma linha fina. As medidas têm que ser sempre colocadas na mesma unidade de medida, no caso aqui tá em centímetros, e sempre sobre a linha e de frente para o observador ou de frente para a direita. Estão vendo que os números estão sempre para o mesmo lado e em cima da linha. Se eu virar assim, é a mesma coisa. Então, os números estão sempre em duas posições, na sua medida real e sempre na mesma unidade de medida. Não posso botar aqui 10 centímetros e aqui 4,8 metros. Então, eu vou usar o esquadro mesmo para alinhar essas linhas, que são chamadas linhas de chamada. E eu coloquei também a medida do beirado, que não tem na planta original. E vou marcar nas cotas o vão e a medida das paredes. O vão e a medida da parede. Então, a cota que marca as medidas mais específicas ou menores vão sempre mais próximas do desenho e a total sempre do lado de fora. Então, a medida total é 500 centímetros. Eu vou botar uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. Esse beirado é 40, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. Esse beirado é 40. E aqui eu vou reproduzir as medidas que tem na planta. Se eu não consigo escrever dentro, eu posso escrever fora. Então, eu botei o 10 aqui, 270 aqui, o 10 aqui, posso botar do lado de fora, não tem nenhum problema. Aqui 200 e aqui 10. Bolinha, sempre bolinha para dizer da onde até onde vai a linha. E aqui embaixo eu vou fazer mais uma para marcar a medida desse vão aqui, para não precisar ficar somando ali. Agora eu vou para outra dimensão, vou marcar o beirado aqui, a medida total aqui e o beirado também aqui. Então, a medida do beirado, daqui até aqui, e a medida total. Exatamente como no exemplo. Então, aqui a medida total interna, a medida total com as paredes, os beirados desse lado. E a medida repartida eu vou colocar do lado de cá, porque tá mais próximo da repartição. Eu sempre vou procurar colocar a cota mais próxima do detalhe que ela tá representando. Então, aqui eu vou botar a cota equivalente a essa lá de cima. Vou botar desse lado ali. Então, é 10, 13,50, 10, 1,20... e 10, sempre colocando as bolinhas aqui também. O próximo passo é colocar as cotas das portas e janelas, e é sempre a medida da largura pela altura. Então, aqui da porta é 80 por 210, que é o padrão de altura. Aqui é 60 por 210. Eu vou respeitar a mesma ideia das cotas, que é escrever sempre de frente para o observador ou de frente para a direita. Essa janela aqui tem 1 metro. Então, eu vou botar 1 metro por 1,20 de altura. A altura da janela é 90 de peitoril, a distância do chão até a janela. Essa aqui vai ser do mesmo tamanho, 1 metro por 1,20 por 90. E essa aqui também, 1 metro por 1,20 por 90. E a janela do banheiro, por sua vez, ela tem o peitoril mais alto. A janela do banheiro tem 60 de largura. Eu vou colocar também 60 de altura. E o peitoril é mais alto, ele tem 1,50, né? A janela do banheiro sempre vai ser mais alta.
E daí a altura dela mesma não pode ser 1,20 também, porque daí ela vai furar o telhado, né? Ela tem que ficar dentro da mesma altura final do que as outras também têm. O próximo passo é colocar os utensílios de banheiro, cozinha, lavanderia, onde tem necessidade de água. Então eu vou seguir a orientação da planta, vou colocar o box aqui, 80 centímetros, em geral tem o box. Aqui eu vou colocar o vaso e a pia. Como não tem o gabarito, eu vou fazer retângulo. Para vaso e pia não tem um padrão de tamanho, porque a gente tem vários modelos, né? Mas em geral o vaso mede 30 centímetros por 60, então ele vai ficar 6 milímetros por 1,2 centímetros. Aqui eu botei um balcãozinho de pia, em geral tem 50 centímetros, então 1 centímetro. E a pia varia o tamanho, né? Não tem uma regra. O box, ele em geral tem 80 centímetros de largura no mínimo, pode ser mais, não muito menos, que dá 1,6 centímetros na planta. Vocês só devem observar que deve ser tudo na mesma parede para facilitar a instalação hidráulica. Eu vou colocar também a pia aqui, mas se vocês quiserem na hora de mobiliar, mudar isso, não tem problema nenhum, tá? Eu botei aqui o balcão da pia, vocês podem escolher colocar em outro lugar. E ele tem uma média de 55 centímetros assim, de profundidade. A largura é variável de acordo com o espaço disponível. O próximo passo é colocar o nome de cada peça com a sua área e o tipo de piso. Então eu escrevi ali banheiro, 2,4 metros quadrados e o piso é cerâmico. Sempre lembrando que a área é a área útil. Então 2 por 1,20, eu vou fazer um vezes o outro, então vai dar o total da área interna. Essa parte maior aqui, que eu vou fazer tudo uma coisa só, eu vou somar as duas áreas. Então 2,70 por 4,80 vai dar um resultado, mais daqui para cá eu tenho 2,10, que é 2 mais o tamanho da parede, vezes 13,50. Eu já calculei isso. E eu vou chamar isso de dormitório estar cozinha, que é tudo uma coisa só. Ele tem 20,31 metros quadrados e o piso é porcelanato. E aí falta o último item, que é a escala que deve ser colocada junto à legenda. Então, aparecer na legenda ou aqui embaixo, onde vocês acharem mais conveniente, mais perto das informações, tá? Não lá em cima, por exemplo, que daí ninguém vai achar. Então a tarefa hoje é fazer a planta baixa, que pode ser esta, mas não precisa. Se vocês seguirem esses passos, vocês podem fazer uma outra planta baixa que acharem mais conveniente. Se escolherem fazer outra, escolham fazer uma pequena para que ela caiba numa folha A4 como esta. E o próximo trabalho será a decoração desta planta baixa. Vai ser fazer uma planta decorativa, e isso vai ser um próximo trabalho que eu vou explicar no próximo vídeo, então. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bom trabalho!